Há sonhos que são apenas sonhos, fragmentos aleatórios da mente reorganizando memórias e medos enquanto o corpo descansa. E há sonhos que são outra coisa. Portais. Mensagens. Encontros reais em uma dimensão que não obedece às leis do mundo desperto. Ela me contou essa história numa tarde chuvosa, com a voz embargada e as mãos envolvendo uma xícara de chá que já havia esfriado há muito tempo. Ela não olhava para mim enquanto falava, mas para um ponto distante, como se ainda pudesse ver aquilo que viu, como se o sonho ainda estivesse mais vívido em sua memória do que a sala onde estávamos sentadas. Ela disse que foi visitada em sonho. Não por um símbolo obscuro ou uma metáfora da mente inconsciente, mas por alguém real, alguém que ela amava. Alguém que havia partido 3 meses antes e que voltou, apenas uma vez, para dizer o que ela mais precisava ouvir. Seu nome é Marina. Uma mulher de 35 anos, arquiteta de profissão, pessoa prática que sempre teve os pés firmemente plantados no chão. Ela não era dada a fantasias espirituais nem acreditava em comunicação com os mortos. Para ela, sonhos eram apenas atividade cerebral noturna, nada mais. Quando via filmes onde personagens recebiam mensagens de entes falecidos através de sonhos, ela revirava os olhos e pensava que era apenas recurso narrativo conveniente, desejo humano de não aceitar a finitude, fantasia reconfortante mas vazia. Por isso, quando aconteceu com ela, a experiência foi ainda mais desconcertante. Porque como explicar algo que você nem acreditava ser possível? Como processar um encontro que sua razão insiste em negar mais que seu coração reconhece como absolutamente real? A pessoa que a visitou era sua avó, Dona Cecília. Uma senhora de 83 anos que havia criado Marina desde que ela tinha 7, depois que sua mãe morreu em um acidente e seu pai, incapaz de lidar com a perda, simplesmente desapareceu. A avó foi tudo. Mãe, pai, amiga, confidente, porto seguro. A casa dela era onde Marina corria quando o mundo ficava grande demais. O abraço dela era onde Marina encontrava paz quando nada mais fazia sentido. Por 67 anos, Dona Cecília foi a âncora da vida de Marina. E quando ela morreu, tranquilamente, durante o sono, de causas naturais e idade avançada, Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Uma morte esperada, todos diziam. Ela viveu bem. Teve uma vida longa e boa, disseram os amigos tentando consolar. E Marina concordava com a cabeça enquanto o coração gritava que não importava se era esperado, não importava se a avó tinha vivido muito, a dor era a mesma. O vazio era o mesmo. A sensação de orfandade era a mesma. Os 3 meses seguintes ao funeral foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela continuava trabalhando, continuava funcionando externamente, mas por dentro estava desmoronando. Chorava no chuveiro para que ninguém a ouvisse. Evitava passar perto da casa da avó porque não suportava ver as janelas fechadas, o jardim começando a ficar selvagem, a ausência palpável de vida onde antes havia tanto calor. Ela tentou manter a rotina, tentou ser forte, tentou seguir em frente como todos aconselhavam. Mas havia algo preso dentro dela. Uma conversa que não tinha acontecido. Palavras que não tinham sido ditas. Dona Cecília havia morrido durante o sono, sem aviso, sem despedidas. E Marina carregava um peso de coisas não faladas que estava esmagando seu peito lentamente. Eu te amo. Obrigada por tudo. Me desculpe por todas as vezes que fui ingrata. Me desculpe por não ter estado lá mais vezes no último ano. Sinto tanto sua falta que não consigo respirar direito. Palavras que ecoavam dentro dela mas que não tinham mais destinatário no mundo físico. Foi numa dessas noites de insônia inquieta que o sonho aconteceu. Marina finalmente havia conseguido dormir depois de horas se revirando na cama, a mente acelerada com preocupações e lembranças. E de repente ela estava em outro lugar. Não acordou dentro do sonho gradualmente como normalmente acontece. Foi instantâneo. Um momento estava na cama, no próximo estava em pé num lugar que reconheceu imediatamente. O jardim da casa não sabia o que fazer. Abraçar? Falar? Chorar? Mas a avó facilitou, como sempre fazia.
Ela se levantou da cadeira com uma graça que não tinha mais nos últimos anos de vida, abriu os braços, e disse com aquela voz que Marina não ouvia há 3 meses, "Vem cá, minha menina. Eu estava esperando você." Marina se jogou nos braços da avó e pela primeira vez em meses chorou de verdade. Não o choro contido e silencioso que fazia sozinha em casa, mas o choro profundo e libertador de criança que se machucou e finalmente encontrou o colo seguro. E o abraço de Dona Cecília era exatamente como ela lembrava. Firme, caloroso, cheirando a lavanda e aquele perfume antigo que ela sempre usava. Marina conseguiu sentir tudo. O tecido do vestido da avó, a textura de sua pele, o movimento do peito dela respirando. Como pode um sonho ser tão real? Como pode uma alucinação da mente ter peso, temperatura, textura? Mas Marina não estava pensando nessas questões naquele momento. Estava apenas sentindo. Sentindo o alívio de estar novamente na presença da pessoa que mais amava no mundo. Quando finalmente se separaram, Marina percebeu que estava chorando, mas a avó não. Dona Cecília estava serena, com aquele olhar de quem sabe algo importante e está prestes a compartilhar. Elas se sentaram lado a lado no balanço, como faziam tantas vezes, e ficaram em silêncio por um momento. Foi a avó quem falou primeiro. Sua voz era clara, cada palavra perfeitamente articulada, não o som trêmulo dos últimos anos. "Marina, minha querida. Eu vim porque você precisa de paz. Você está se torturando com coisas que não precisa carregar." Marina tentou responder, mas a avó continuou, gentil, mas firme. "Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que você acha que deveria ter feito mais, deveria ter visitado mais, deveria ter dito mais. Mas filha, eu sempre soube. Sempre soube que você me amava. Sempre soube que eu era importante para você. A vida é corrida, as pessoas têm suas obrigações, e eu nunca, nem por um segundo, me senti abandonada ou menos amada." As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina enquanto a avó falava. Era exatamente o que ela precisava ouvir, mas ainda havia resistência. "Eu deveria ter estado lá", ela conseguiu sussurrar. "Eu deveria ter passado mais tempo." Dona Cecília pegou a mão dela, e Marina sentiu o calor daquele toque, o peso real daqueles dedos entrelaçados com os seus. "Você esteve lá quando importava", a avó disse suavemente. "Você veio nos domingos. Me ligava quase todo dia. Cuidou de mim quando fiquei doente. Riu das minhas piadas ruins. Me fez sentir importante, amada, necessária. Nenhuma avó poderia pedir mais. E quanto ao fim, minha querida, foi exatamente como eu queria. Rápido, sem dor, sem me tornar um fardo. Adormeci numa vida e acordei em outra. Foi uma bênção, não uma tragédia." Marina queria acreditar, queria se perdoar, mas havia mais. Tinha tantas coisas não ditas. E como se lesse seus pensamentos, Dona Cecília sorriu e disse, "Eu também tenho coisas para te dizer. Coisas que não tive chance de falar antes de partir. Primeiro, eu quero que você saiba o quanto orgulho você me deu. Desde aquela menina assustada de 7 anos até a mulher forte e talentosa que você se tornou. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Criar você não foi um fardo, foi minha maior alegria. E eu sei que perder sua mãe tão cedo te marcou, eu sei que ter um pai que te abandonou te fez questionar seu próprio valor. Mas Marina, ouça bem, você é amada. Profundamente, completamente amada. Não porque você faz coisas ou conquista coisas, mas porque você é você. E isso nunca vai mudar, mesmo agora que não estou mais fisicamente aí com você." Marina apertou a mão da avó, com medo de que ela desaparecesse, com medo de que o sonho terminasse antes que pudessem falar tudo o que precisavam falar. "Eu não sei como viver sem você", ela confessou, a voz quebrando. "Você sempre foi minha base. Sempre foi para onde eu corria quando as coisas ficavam difíceis. Como eu faço agora?" A avó olhou para ela com tanta ternura que Marina sentiu o coração apertar. "Você faz o que sempre fez, querida. Você respira, você levanta, você continua. Você é mais forte do que pensa. Eu te ensinei tudo o que podia, e agora você tem asas próprias. Vai doer por um tempo.
Vai haver dias em que a saudade vai ser quase insuportável. Mas vai passar. Não a memória, não o amor, mas a dor aguda vai se transformar em algo mais suave. Uma saudade doce, uma lembrança calorosa. E você vai descobrir que eu não fui embora completamente. O que você quer dizer? Marina perguntou, confusa. Dona Cecília gesticulou ao redor do jardim, para as flores, para a luz dourada, para tudo. Isso aqui, este sonho, não é apenas sua mente criando imagens. É um encontro real. Há uma dimensão onde as almas se encontram, onde o amor cria pontes entre mundos. Eu não posso vir sempre, não é assim que funciona. Mas vim agora porque você precisava. E quero que saiba que onde quer que eu esteja, estou bem. Estou em paz. Estou completa. E ainda te amo. O amor não termina com a morte do corpo. Ele continua, ele atravessa, ele permanece. Então quando você sentir saudade, quando quiser falar comigo, fale. Eu vou ouvir. Talvez não possa responder da forma que você quer, mas vou ouvir. E vou estar com você nos momentos importantes. No seu casamento, se você casar. Quando você tiver filhos, se tiver. Nas pequenas vitórias e nas grandes tristezas. Estarei lá, não como fantasma assombrando, mas como presença amorosa, como bênção silenciosa. Marina queria perguntar mais. Queria saber onde a avó estava exatamente. Queria saber como funcionava esse lugar entre mundos. Queria saber se a avó havia encontrado outras pessoas que já haviam partido. Mas sentiu que o tempo estava acabando. O jardim começou a ficar levemente translúcido nas bordas, a luz ficou um pouco mais intensa. Dona Cecília também sentiu. Ela se levantou e puxou Marina para mais um abraço. Esse aqui vai ter que durar, ela disse com aquele humor suave que sempre tinha. Mas lembre-se, não é adeus para sempre. É apenas até logo. Um dia, daqui a muitos anos quando você tiver vivido uma vida cheia e completa, vou estar esperando. E vamos tomar chá nesse jardim novamente, e teremos todo o tempo do mundo para conversar. Mas até lá, minha querida Marina, viva! Viva plenamente! Ame, ria, chore, crie coisas belas, seja gentil com você mesma, perdoe suas imperfeições. Faça tudo o que eu não pude mais fazer. Viva por você, e um pouquinho por mim também. Marina apertou a avó uma última vez, tentando memorizar cada detalhe. O cheiro, o calor, o som da respiração dela, a textura do vestido. E então Dona Cecília se afastou suavemente, deu alguns passos para trás, e disse com um último sorriso, eu te amo, Marina. Sempre amei, sempre amarei. E estou tão orgulhosa de você. Agora acorde, filha. Acorde e viva. E antes que Marina pudesse responder, o jardim começou a desaparecer. Não de forma assustadora, mas como uma pintura suavemente se dissolvendo. As cores ficaram mais pálidas, os contornos menos definidos, e a figura da avó ficou translúcida como névoa dourada ao nascer do sol. Marina esticou a mão tentando segurar, tentando manter a conexão, mas era como tentar segurar fumaça. E então, com um suspiro que era metade tristeza e metade gratidão, ela acordou. Marina abriu os olhos no quarto escuro. 3 da manhã marcava o relógio na mesa de cabeceira. Seu travesseiro estava molhado de lágrimas. Seu coração batia acelerado. E por um momento ela ficou desorientada, não sabendo onde estava, ainda sentindo o cheiro de lavanda, ainda ouvindo a voz da avó. Ela se sentou na cama, tremendo não de frio mas de emoção intensa. Foi real? Foi apenas um sonho? Sua mente racional tentava categorizar, explicar, reduzir a experiência a meros processos neurológicos. Mas seu coração sabia. Sabia de uma forma que não precisava de provas ou validação externa. Aquilo havia sido um encontro. Sua avó tinha vindo. De algum lugar além da morte, além do véu, além da compreensão humana, ela tinha encontrado um caminho através do sonho para dar a Marina o que ela mais precisava, perdão, validação, amor, e permissão para seguir em frente. Marina levantou,
foi até a cozinha, acendeu a luz. Tudo estava normal. O apartamento silencioso, a geladeira zumbindo baixinho, o relógio de parede marcando segundos. O mundo físico continuava exatamente como sempre esteve. Mas algo fundamental havia mudado dentro dela. O peso que carregava no peito havia diminuído. Não desaparecido completamente, mas definitivamente mais leve. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Você é amada. Eu estou bem. Viva plenamente. E pela primeira vez desde o funeral, Marina sentiu que talvez pudesse realmente fazer isso. Talvez pudesse parar de se punir. Talvez pudesse começar a viver novamente em vez de apenas sobreviver. Nos dias seguintes, Marina notou mudanças sutis em si mesma. Não foi transformação mágica instantânea. A saudade ainda estava lá, a tristeza ainda vinha em ondas. Mas havia algo novo também. Uma paz subjacente. Um senso de conexão que não dependia de presença física. Ela começou a falar com a avó em voz alta às vezes, contando sobre seu dia, pedindo conselhos, rindo de coisas que Dona Cecília teria achado engraçado. E não se sentia louca fazendo isso. Sentia-se conectada. Sentia-se menos sozinha. E havia momentos estranhos, pequenas coincidências que ela não conseguia explicar. Uma música que era a favorita da avó tocando no rádio justamente quando Marina estava pensando nela. Um perfume de lavanda surgindo do nada em momentos de dificuldade. Sonhos subsequentes, não tão vívidos quanto aquele primeiro, mas onde a presença da avó era sentida mesmo sem aparecer diretamente. Marina começou a pesquisar sobre sonhos de visitação. Descobriu que é fenômeno comum em todas as culturas. Que muitas pessoas relatam experiências similares após perder entes queridos. Sonhos que são qualitativamente diferentes de sonhos normais. Mais vívidos, mais coerentes, mais emocionalmente impactantes, e que deixam uma sensação de paz em vez de confusão. Alguns pesquisadores sugerem que são apenas mecanismos psicológicos de cura. Outros, mais abertos ao místico, propõem que talvez sejam realmente encontros em dimensões que acessamos durante o sono. Marina decidiu que não precisava escolher uma explicação. Podia simplesmente aceitar a experiência pelo que foi, um presente. Um momento de graça. Uma ponte temporária entre mundos que lhe permitiu dizer adeus propriamente, receber conforto, e encontrar força para continuar. Ela também começou a compartilhar sua experiência, cautelosamente no início, com amigos próximos. E ficou surpresa com a reação. Muitos tinham suas próprias histórias. Uma colega contou sobre um sonho com o pai falecido que a ajudou a tomar decisão importante sobre carreira. Um vizinho relatou o sonho vívido com o irmão que morreu jovem, onde receberam despedida que não tiveram em vida. Uma amiga de infância descreveu série de sonhos com a mãe após sua morte, cada um trazendo mensagem específica que ela precisava ouvir. Era como se houvesse uma rede invisível de experiências compartilhadas que as pessoas raramente discutiam abertamente por medo de serem ridicularizadas, mas que eram incrivelmente comuns. Marina percebeu que esses sonhos servem propósito importante. Eles nos dão o que a morte súbita ou inesperada nos rouba: fechamento. A chance de dizer eu te amo uma última vez. A oportunidade de pedir perdão ou oferecer perdão. A possibilidade de ouvir que está tudo bem, que a pessoa que partiu está em paz, que o amor continua mesmo quando o corpo não está mais presente. São presentes de misericórdia, talvez do nosso próprio inconsciente tentando nos curar, ou talvez realmente de almas amorosas encontrando brechas entre dimensões para nos alcançar uma última vez. No fim, Marina decidiu, a origem importa menos que o efeito. E o efeito é cura. É paz. É a capacidade de seguir em frente carregando amor em vez de apenas dor. 6 meses depois do sonho, Marina finalmente teve coragem de ir à casa da avó. Ela havia evitado por meses, mas sabia que precisava enfrentar. Quando abriu o portão e viu o jardim, agora realmente selvagem e descuidado, sentiu uma pontada de tristeza. Mas também algo mais. Reconhecimento. Era o mesmo jardim do sonho, mas em versão terrena, imperfeita, decaindo sem cuidado. E de repente ela soube o que fazer. Nos fins de semana seguintes, Marina começou a cuidar do jardim.
Aparou a grama, regou as flores que sobreviveram, plantou novas mudas. Não para manter a casa como museu da avó, mas para honrar sua memória de forma viva e ativa. E enquanto trabalhava na terra, sentindo o sol nas costas e a brisa no rosto, ela conversava. Contava para a avó sobre seu dia, seus desafios, suas pequenas vitórias. E às vezes ria sozinha, imaginando o que Dona Cecília diria sobre determinada situação. E nesse rir, nesse falar, nesse cuidar, ela sentia conexão. Não precisava de mais sonhos de visitação. Ela havia internalizado a mensagem. Havia aceitado o presente. E agora estava vivendo. Hoje, quando Marina conta sua história, e ela conta quando sente que alguém precisa ouvir, ela não tenta convencer ninguém de nada. Não argumenta sobre a realidade objetiva de sonhos de visitação ou a possibilidade de comunicação pós-morte. Ela simplesmente oferece sua experiência como uma possibilidade, um ponto de luz numa época de trevas. E diz, se você perdeu alguém e está sofrendo, preste atenção aos seus sonhos. Talvez haja mensagens ali. Talvez haja conforto. Talvez a pessoa que você ama esteja tentando te alcançar da única forma que pode. E mesmo que seja apenas sua mente subconsciente oferecendo exatamente o que você precisa para curar, isso não torna a experiência menos válida ou menos valiosa. A aceitação vem de muitas formas. Cura acontece de muitas maneiras. E às vezes, a coisa mais sábia que podemos fazer é simplesmente receber o presente sem questionar demais sua origem. Há algo profundamente humano em nossa necessidade de não deixar ir completamente aqueles que amamos. E talvez o universo, em sua sabedoria infinita, tenha criado maneiras de nos confortar. Talvez os sonhos sejam uma dessas maneiras. Um espaço liminal onde as leis da física não se aplicam totalmente, onde consciências podem se encontrar, onde amor pode atravessar barreiras que normalmente seriam intransponíveis. Não tenho respostas definitivas. Ninguém tem. Mas tenho histórias. Histórias de pessoas comuns tendo experiências extraordinárias. E essas histórias importam. Elas nos lembram que há mistério neste mundo. Que nem tudo pode ser explicado ou categorizado. Que o amor é força poderosa que talvez não respeite as fronteiras que pensamos serem absolutas. Então, se você está lendo isso, ou ouvindo isso, e está passando por luto, quero que saiba, preste atenção aos seus sonhos. Não todos os sonhos, mas aqueles que são diferentes. Aqueles que deixam você acordar com o coração acelerado e lágrimas no rosto, mas também com uma paz inexplicável. Aqueles onde a pessoa que você perdeu parece mais real do que nunca, onde vocês podem conversar, tocar, dizer as coisas que não tiveram tempo de dizer. Esses sonhos são presentes. Sejam eles criados por sua mente sábia tentando te curar, ou sejam eles verdadeiros encontros em dimensões que não compreendemos completamente, eles são presentes. Receba-os com gratidão. Deixe-os fazer seu trabalho de cura. E depois, como Marina fez, acorde e viva. Viva plenamente, viva com intenção, viva sabendo que o amor nunca termina. Ele apenas muda de forma. E aqueles que amamos nunca nos deixam completamente. Eles vivem em nossas memórias, em nossos corações, e talvez, apenas talvez, eles nos visitam em